Durante o processo de evolução, algumas plantas desenvolveram uma resistência a qualquer tipo de ataque sobre elas, para que elas pudessem sobreviver em ambientes com muitos ataques de insetos, de fungos, de bactérias, de animais e até mesmo de humanos. E essa resistência é encontrada nas plantas hoje em formato de energia e também de substâncias químicas. É por isso que nós temos, por exemplo, o óleo de tea tree, que é um poderoso antibiótico natural, bactericida e fungicida. E como que a planta tem essas substâncias armazenadas nas suas folhas? Acontece que a árvore de tea tree é uma árvore que vive no brejo e ela precisou se adaptar aos ataques de fungos e de bactérias que ela sofre aí constantemente. Assim, ao longo da evolução, para ela não morrer, ela desenvolveu essa defesa maravilhosa. E é por isso que a energia dessa planta é uma energia de proteção. E isso fica em toda a estrutura da planta, entende? Hoje aqui eu não vou falar do aspecto químico das plantas, apenas do aspecto energético. Mas eu só quis te dar esse preâmbulo para que você entenda que quando a gente fala que uma planta X tem a energia boa, a planta Y tem energia ruim, não é nada místico ou superstição. É realmente sobre a estrutura da planta. As plantas são seres vivos. Elas não são meros objetos de decoração que você põe ali no canto da sala e elas não fazem bem nem mal. As plantas são vivas. Elas são seres cheios de energia. Elas reagem ao que acontece ao seu redor. Elas liberam propriedades químicas e energéticas no ambiente onde elas estão. E isso pode fazer bem ou mal para quem vive ali. Por isso que para se proteger, algumas plantas você tem que tirar de dentro da sua casa. Então clica aqui no gostei aí agora para mim, porque hoje eu vou te mostrar a lista das 9 piores plantas para ter dentro de casa, porque essa lista está bem completa. Então vamos lá? Olá, eu sou a Márcia Donella, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar de plantas proibidas em casa. E antes de eu começar essa lista, eu já quero deixar uma coisa bem clara aqui. Algumas plantas que eu vou falar aqui até têm uma função positiva. Elas purificam o ar, são bonitas e são até recomendadas por paisagistas de se ter dentro de casa. Mas hoje eu não vou abordar só o lado químico das plantas, mas também o lado energético delas, tá? Eu vou falar sobre a energia que elas liberam no ambiente. E o primeiro tipo de planta que você não deveria ter dentro da sua casa são plantas rasteiras, como por exemplo a jiboia, a era, o colar de pérolas. Essas plantas são boas para ficar do lado de fora da sua casa, ao ar livre, onde podem se prender e rastejar lindamente ao longo das paredes da fachada, por exemplo. Mas dentro de casa, essas plantas fazem as pessoas viverem constantemente em depressão. A energia do seu apartamento diminui bastante. Torna-se difícil de trabalhar. Você fica com a energia dispersa, os pensamentos ficam confusos, os planos se atrapalham. É como se você ficasse sem rumo, sempre procurando algo ou alguém para se apoiar, sem coragem de se levantar e de enfrentar a vida sozinha, sabe? Essa é a energia que essas plantas têm. E é isso que elas liberam para o ambiente onde elas estão. Então, se você gosta desse tipo de planta e não quer abrir mão delas, então pelo menos limite bem a quantidade. Use apenas um vasinho lá no cantinho, de preferência na varanda. Não vai encher a sua casa de plantas rasteiras ou uma prateleira inteira no escritório dessas plantas, que você não vai conseguir produzir nada ali naquele lugar. O segundo tipo de planta que você deve tirar de dentro de casa são as plantas pontiagudas, em formato de faca, lança, espada. Como por exemplo, a espada de São Jorge, a lança de São Jorge, a língua de sogra. Do ponto de vista do Feng Shui, não só as plantas, mas qualquer objeto afiado exposto dentro de casa não é bom, porque eles cortam a energia positiva da casa e emitem energias de brigas. Ter esse tipo de planta em casa aumenta o risco de ter brigas na família, aumenta o risco de estresse, discussões, parece que todo mundo vive em guerra, sabe? É melhor evitar esse tipo de planta dentro da sua casa. Do lado de fora, tudo bem e é até bom, porque elas vão funcionar como se fossem soldados protegendo a sua casa. Isso é ótimo, não é? O mesmo acontece com plantas que têm espinhos, como o cactus, por exemplo, a rosa e alguns tipos de palmeiras espinhudas. De acordo com o Feng Shui, os espinhos também emitem uma energia prejudicial no ambiente, como se fossem flechas cortantes que perfuram a energia positiva por todos os lados da casa. Os
cactos, na verdade, desenvolveram esses espinhos para se proteger. Como eles são plantas de deserto, de climas secos, eles acumulam o que eles têm de melhor dentro deles: a sua água, os seus nutrientes, tudo que eles conseguiram com tanto sacrifício. E para ninguém pegar o que é deles, eles se cobrem de espinhos. Então, essa é a energia do cacto. É uma energia de proteção, porém de escassez, de medo de perder o pouco que tem. Então, se você espalha muitos cactos aí na sua casa, logo as pessoas que vivem ali vão começar a ter essa influência, a influência dessa energia também. Vão ficar mais egoístas, mais espinhosas, mais individualistas. Em vez de evoluir, compartilhar o que sabe, trabalhar em equipe, nada disso elas vão querer. O quarto tipo de planta ruim para você ter aí dentro de casa são os bonsais, ou os jardins em miniatura. Plantas que sejam podadas constantemente. Eu concordo que é tudo muito bonito e até uma terapia cuidar deles. Mas, para pensar. O que é um bonsai? É uma árvore que deveria ser enorme, frondosa, cheia de vida, mas teve o seu crescimento distorcido, prejudicado, atrofiado. Agora imagina se você coloca uma planta dessa na área do sucesso da sua casa. Ou da prosperidade aí. Você gostaria de ter o seu sucesso reduzido à miniatura, atrofiado? Pois é, de forma geral, qualquer tipo de planta que você tenha que podar o seu crescimento e impedi-la de atingir todo o seu potencial, não é bom você ter dentro de casa. Do lado de fora tudo bem, tá? Mas dentro de casa não é bom. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal das 4 melhores plantas que atraem dinheiro e são fáceis de cuidar para você colocar aí na área da prosperidade, na área do trabalho, na área do sucesso, na área da sua casa, tá legal? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e também na descrição para você assistir. O quinto tipo de planta que você não deve ter dentro de casa são as plantas pendentes, ou seja, plantas que não se sustentam em pé. Elas caem, elas estão sempre para baixo em direção ao chão. Por exemplo, as samambaias, a flor de maio, peperômia, pata de elefante. São plantas que não têm força para crescer, para se sustentar de pé. São plantas que puxam a energia do ambiente para baixo, para onde elas querem ir. Assim, as pessoas dentro da casa ficam mais deprimidas, sonolentas, devagar, não conseguem deslanchar na carreira. Imagina uma planta dessas na área do trabalho aí na sua casa. A planta puxa toda a sua energia de trabalhar para baixo, puxa a energia para baixo, a energia de prosperidade, a energia de construir a sua carreira. Ela puxa tudo lá para o chão. E como você vai conseguir prosperar com sua energia baixa desse jeito? Então, tira essas plantas de dentro da sua casa. Tira, por favor. Eu não aconselho nenhum tipo de planta dessas pendentes, nem do lado de fora da sua casa, porque aí a energia já entra depressiva dentro de casa, certo? Esse tipo de planta fica melhor em uma chácara, uma fazenda, um lugar que você vai realmente para descansar, desligar um pouco do dia a dia, dormir bastante. Aí sim, essas plantas vão te ajudar muito a relaxar. Porque essa é a energia delas. Dentro de casa é melhor você evitar, certo? O sexto tipo de planta para evitar dentro de casa são as plantas venenosas e as ardidas, como por exemplo, comigo ninguém pode, e a pimenteira. De acordo com o Feng Shui, essas plantas não são boas para colocar dentro de casa, porque elas têm uma energia agressiva, assim como o cactus. Só que pior, porque elas exalam uma energia venenosa pelo ambiente, deixando as pessoas da casa amargas e provocando desavenças, onde uma pessoa tende a envenenar a outra, machucar a outra. Pessoas que vivem em ambientes com essas plantas são influenciadas a fazer fofoca, maledicência e são propensas a discussões doentias. São ótimas plantas de proteção para ficar do lado de fora da casa. Elas vão ser ótimas protetoras da família, mas dentro de casa não, tá bom? O sétimo tipo de plantas ruins para dentro de casa são os ramos secos e pontiagudos. Também não ajudam em nada a harmonizar a sua casa. Acredita-se que eles emitem raios de energia chata, energia negativa, por todos os lados da casa. Fora que é uma imagem de escassez, né? De algo que não tem mais vida. Evite esse tipo de arranjo dentro da sua casa. O mesmo acontece com flores secas desidratadas. Hoje em dia tá na moda comprar arranjos de flores secas desidratadas e tingidas e espalhar pela casa toda, com a desculpa de que elas duram mais e não dão manutenção. Elas são ruins porque as plantas secas são plantas mortas. Elas não estão mais emitindo energia Chi para casa. Ao contrário, elas emitem energia Cha, que é uma energia negativa. Imagine um vaso de flores mortas na sua área do relacionamento. O que você acha que vai acontecer? O meu conselho é que você tire essas plantas secas e mortas de dentro da sua casa o mais rápido possível, tá bom? Antes de eu falar o último tipo de planta proibida dentro da sua casa, você já deu like nesse vídeo? Tá
Tá gostando do conteúdo? Então clica aqui no gostei, se inscreve no canal e aperte o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal Donella e você precisa estar inscrito para não perder nada, tá bom? Então vamos lá. O 9º tipo de planta proibida dentro de casa são as plantas trepadeiras. E uma delas que eu quero destacar aqui e que eu acho que é uma das suas preferidas é a costela de Adão, ou a Eu não vou falar, é a costela de Adão só. Eu não consegui falar essa palavra. Eu sei. Mostera. Tá, vou falar. Ou mostera. Eu sei, ela é linda, mas ela é um vampiro de energia. Inclusive, ela é uma planta tóxica, sabia? Ela se alimenta da energia de pessoas fracas na casa. Então não é bom tê-la, por exemplo, no seu quarto, porque você fica mais vulnerável enquanto dorme. Não é bom no quarto de crianças, nem perto de idosos. Os animais de estimação, por exemplo, nem chegam perto dessa planta, eles sabem que ela é perigosa. E eu sei o que você tá pensando aí agora. Ai, Márcia, conversa fiada. Eu tenho jiboia, cacto, espada de São Jorge, costela de Adão, samambaia. Tenho todas essas plantas, gosto muito delas e elas não fazem mal nenhum. A minha família aqui, todo mundo vive em harmonia. Ah, sei. Quanto mais uma planta se harmoniza com a sua aura, com a sua energia, mais afinidade você terá por ela. Então, se você é uma pessoa de poucos amigos, mais propensa à depressão, não deixa ninguém tirar o que é seu e ao mesmo tempo aguenta firme as lutas da vida, você vai ter mais afinidade mesmo com cactos, roseiras, flor de maio, plantas que têm essa energia de resistência que você também tem. Por isso você acha que a planta não faz mal nenhum. E na verdade ela está sendo compatível com a sua energia. O fato é que as plantas respondem às energias das pessoas, dos animais, do ambiente, tudo à sua volta. E essa resposta pode ser positiva ou negativa para você. Então tudo depende do que você quer potencializar ou mudar aí na sua vida. Eu montei uma playlist inteira aqui no canal, onde eu falo só sobre as plantas, tanto as boas quanto as ruins. Eu vou deixar a playlist aqui no box de descrições para você maratonar, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários, você acredita nessa influência energética das plantas na sua vida? Quais dessas plantas você tem aí na sua casa? Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição um e-book do nosso novo checklist de Feng Shui para você baixar, é de graça. E tem uma lista bem completa de coisas simples e fáceis de fazer. A maioria não custa nada. Tudo isso você pode fazer para melhorar a harmonia aí na sua casa e na sua família. Clica no gostei, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, @Donella. Um beijo grande. Eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada! Mais, por favor!